Uma vez que falamos bastante acerca de Arthur Schopenhauer e das suas ideias, convido-vos hoje a tentar perceber um pouco acerca da história deste grande filósofo e também a tentarmos perceber ou chegarmos à conclusão de que ele não só era genial, um indivíduo muito à frente do seu tempo, com ideias que, embora passadas no século XIX, a maior parte delas, são muito atuais ainda hoje, mas também talvez tenha sido o primeiro, ou um dos primeiros indivíduos verdadeiramente black-pilled, devido às suas visões de mundo, de sociedade, de relações, de, de relacionamentos interpessoais, tudo isso. Todas as suas visões nesses vários prismas levam-nos a crer que ele foi um dos primeiros black-pill. Mas vamos por partes. Quem foi Schopenhauer? Onde é que ele nasceu? Schopenhauer nasceu na Alemanha, numa família bastante abastada. Ele tinha pelo menos uma irmã e a sua mãe, como é óbvio, porque ficou órfão de pai muito cedo. Mas o seu pai era um importante, um rico mercador, comerciante. Era um indivíduo completamente dedicado aos negócios, à acumulação de riqueza e a conseguir construir, de certa maneira, um império económico. Portanto, Schopenhauer cresceu e nasceu neste meio e teve uma vida, de certa forma, abastada enquanto o seu pai era vivo. Depois de seu pai morrer, ainda Schopenhauer era muito novo, a sua mãe, sua irmã e ele herdaram a fortuna considerável do seu pai e essa fortuna ajudou-os a estabelecer-se, a manter-se, a conseguir manter, de certa forma, o seu nível de vida. No entanto, o pai de Schopenhauer, enquanto ainda era vivo, fez muita força e tinha muita vontade que o seu filho seguisse as suas pisadas. Fosse também um indivíduo, um homem de negócios, um indivíduo investido em expandir e prosperar no negócio a que o seu pai se dedicava. E ele tentou que Arthur Schopenhauer realmente seguisse as suas pisadas, aprendesse o seu negócio e se tornasse também um comerciante como ele. Por isso, após a sua morte, Schopenhauer tentou ser um mercador, tentou esta vida de negócio, de comércio, de acumulação de riqueza. Tentou fazê-lo durante 2 anos, mas ao fim de 2 anos Schopenhauer abandonou esta atividade. Arthur Schopenhauer era um indivíduo diferente do seu pai. Enquanto o pai de Schopenhauer, como vos disse, era completamente dedicado aos negócios, à acumulação de riqueza, construiu um império financeiro, era daqueles indivíduos completamente que apenas pensam em negócios, em números, em dinheiro, em se estabelecer financeiramente. Schopenhauer era um homem diferente, diferente intrinsecamente, diferente na sua essência. Schopenhauer não era um negociador. Schopenhauer era um homem do conhecimento. Era um homem que se queria dedicar a tentar perceber os grandes mistérios da humanidade. Era um homem que gostava, enfim, de ver esclarecidas as grandes questões. Quem somos? Onde estamos? O que fazemos aqui? Para onde vamos? E esta sede por conhecimento, esta vontade de ser um homem não de negócios, mas um homem do conhecimento, levou a abandonar esta atividade mercantil e a tentar estudar filosofia. Como sabemos, ele se tornou-se mais tarde um dos maiores filósofos do seu tempo e, na verdade, todos os tempos. Portanto, ele iniciou a estudar filosofia e depois de se formar passou a ser professor. E esta atividade de estudante e mais tarde de professor fê-lo caminhar por vários países, fê-lo viajar por vários países, relacionar-se e trocar ideias com grandes mentes dos vários países da Europa, conhecer também a nobreza, conhecer os hábitos da nobreza. E ele era muito observador, portanto, acabou por observar as dinâmicas entre as pessoas, como é que os intelectuais funcionavam, como é que os intelectuais trocavam ideias entre si, como é que a nobreza também se movia, quais eram os padrões de comportamento da nobreza. Ele tudo isto ele observou, tudo isto ele detalhou, inclusive as futilidades inerentes à vida da nobreza, dos grandes bailes, das grandes festas. Tudo isso ele observou, tudo isso ele detalhou e tudo isso o ajudou mais tarde a descrever a forma como ele via o mundo e a conseguir perceber as particularidades do mundo e, de certa maneira, esmiuçá-lo, detalhá-lo, para o ajudar a desenvolver a sua filosofia. Porque a sua filosofia, no fundo, adveio
desta observação da vida das pessoas. Grande parte da sua filosofia adveio disto. De observar, de ver como as pessoas se portam, como a sociedade funciona, o que é que está certo, o que é que está errado, quais são as hipocrisias da sociedade, as máscaras da sociedade, as pessoas a quem devemos confiar e aqueles de quem nos devemos afastar. Tudo isto ele observou e tudo isto foi influente nas suas visões filosóficas. Também teve algumas relações, alguns relacionamentos com mulheres, mas no geral não foram muito bem sucedidos. Isto, de novo, também teve influência na sua visão acerca do mundo. Ele tentou cortejar e conseguiu uma relação com uma mulher bastante mais nova, que na altura em que ele a conheceu ela apenas tinha 19 anos, mas era uma mulher já com um filho e bastante promíscua. E lá está, este relacionamento também teve um efeito na forma como ele via as mulheres. Até porque esta mulher promíscua, Schopenhauer tentou que ela fugisse com ele do país ou fosse com ele para outro país e ela acabou por rejeitá-lo. Toda esta visão, esta promiscuidade, a rejeição, tudo isto influenciou Schopenhauer, como influenciou também o ter sido rejeitado por uma primeira tentativa de conquista, rejeitado durante bastante tempo. Portanto, todas estas experiências, todas estas rejeições ou observações acerca da face mais negra do comportamento humano, tudo isso o influenciou. Assim como também o influenciou a forma como ele é visto na academia. Pode ser chocante para muitos, ou talvez não para tantos como isso, porque nós sabemos que os grandes cabeças, os grandes génios, não apenas do conhecimento, da pintura, do que quer que seja, muitas vezes em vida não foram reconhecidos. E Arthur Schopenhauer não foi uma grande diferença nesse aspecto. Ele também viu uma certa rejeição a si no mundo académico. Ele viu-se a ter cada vez menos alunos, as suas ideias cada vez a ser menos procuradas. Isto porque lá está, as suas ideias eram mais viscerais, menos politicamente corretas, mais pessimistas, como algumas pessoas lhe podem chamar. E, portanto, ele viu-se a perder muita preponderância face a outros grandes pensadores do seu tempo, como, por exemplo, Hegel. Hegel, outro grande filósofo, mas com ideias muito mais apelativas para as massas, era muito mais popular como professor e no seu tempo do que Schopenhauer. E eles, de certa maneira, eram rivais no mundo académico, sendo que Schopenhauer acabou por ter até bastante ressentimento face a Hegel, exatamente por isto, exatamente por ver que as ideias de Hegel eram muito mais populares, mas não eram mais populares tanto por ele ser melhor, tanto por ele ser um melhor pensador. Eram mais populares porque ele muitas vezes poderia dizer às massas aquilo que elas queriam ouvir, ou mesmo que não fosse aquilo que elas queriam ouvir, aquilo que era mais agradável, de certa maneira, para elas ouvirem. Enquanto Schopenhauer talvez nos fizesse olhar mais para dentro de nós, talvez nos fizesse ter uma visão menos cor-de-rosa acerca da vida. E isto acabava por ser menos apelativo para o público em geral. No entanto, embora não tenha sido muito reconhecido durante bastante tempo no mundo académico, ele conseguiu manter-se, sempre tinha o seu ordenado de professor e, embora não tenha prosseguido a carreira mercantil que o seu pai almejava, ele guardou o dinheiro, os bens financeiros que o seu pai lhe deixou e optou por investi-los de maneira bastante conservadora. De novo, Schopenhauer tinha consciência daquilo que era e daquilo que não era. Ele sabia que era um pensador e sabia não ser um homem de negócios. Então não tentou fazer grandes negociatas, não tentou expandir muito o seu negócio, arriscar muito o seu dinheiro, porque ele sabia que isso não era ele. Então ele acabou por investir muito conservadoramente o seu dinheiro, mais em títulos do governo, títulos do tesouro, coisas assim, coisas bastante seguras, e segundo dizem, acabou por ter um rendimento, este rendimento desses títulos do tesouro, dava-lhe uma renda mensal de mais do dobro, segundo dizem, do seu rendimento como professor. Portanto, ele acabou por, embora pareça ter sido um indivíduo relativamente frugal, Schopenhauer não era um indivíduo que fosse de ostentar riqueza ou que quisesse estar a mostrar os seus ganhos financeiros, mas ele tinha mesmo assim muita vontade financeira. Estes rendimentos e o seu ordenado como professor permitiram-lhe ter uma vida bastante confortável, sem grande preocupação financeira. E, portanto, pôde-se dedicar mais inteiramente aos seus
estudos, às suas ideias, porque nós todos sabemos, isso é uma base. Se estamos com, como existe uma expressão, com a corda na garganta, não é? Se estamos com bastante dificuldades financeiras, mais dificuldade teremos em dedicar-nos a outros pensamentos. Schopenhauer, assim, desta forma, conseguiu ter à vontade financeira, o que lhe permitiu não estar tanto preocupado com esse prisma da vida e ter mais tempo para se dedicar à filosofia, às ideias, ao desenvolvimento do seu pensamento. Mas, como vos disse, todas estas experiências de Schopenhauer, este cinismo, esta desconfiança face à humanidade e aos homens em geral, fizeram-no uma pessoa bastante, lá está, bastante desconfiada, ele dificilmente confiava nos outros. Portanto, isto também fez com que ele fosse, não vou dizer paranoico, não vou dizer obsessivo, mas bastante receoso de perder o seu património, de perder, lá está, este património que lhe permitia ter uma vida desafogada e dedicar-se às ideias. Portanto, ele tinha medo, basicamente, de ser roubado, medo de ser enganado. Portanto, foi conhecido que ele, durante bastante tempo, perto da sua mesa de cabeceira, guardava uma arma, pelo menos uma arma branca e uma arma de fogo, exatamente porque desconfiava muito dos outros, desconfiava que lhe quisessem tirar o que é seu e, deste modo, privá-lo da vida dedicada ao conhecimento, ao pensamento que ele tinha desenvolvido durante vários anos. Portanto, como vemos, Schopenhauer acabou, por todas estas experiências, por toda esta rejeição, por toda esta forma mais desconfiada de ver o mundo, por ter uma visão mais cínica acerca da humanidade. Uma visão filosófica, de certa maneira, agridoce. Aquela visão de alguém que realmente viu a verdade do mundo, de alguém que não viveu numa redoma, de alguém que não viveu num palácio, mas que realmente experimentou o mundo como ele é. Percebeu como é que as pessoas funcionam. E realmente acabou por ter esta visão. Mas não quer dizer que Schopenhauer fosse contra a humanidade. Ele via que a humanidade, ou grande parte da experiência humana, era sofrimento. E o sofrimento e a partes de felicidade eram apenas um intervalo face ao sofrimento. Portanto, ele não era contra o ser humano, contra os outros seres humanos, porque ele tinha compaixão, porque sabia que também eram sofredores como ele. Portanto, e este é um dos motes da filosofia de Schopenhauer. Também ter compaixão pelo outro, pois sabemos que ele também é um sofredor como nós. Portanto, embora desconfiado, embora cínico, ele não era contra a humanidade. Ele era alguém que, na verdade, favorecia e era, certo, entre aspas, cuidadoso com o seu humano e com os outros humanos. E isto refletiu-se muito na sua filosofia e naquilo que nos transmitiu agora ao longo de séculos já. Se gostaram, peço que deixem um like e que subscrevam. E dizendo tudo isto, que Deus os abençoe. Fiquem todos bem.